Vamos dar continuidade a essa ministração desse mês, que é a escola ali da Bíblia. Deus tem falado muito sobre a importância do ensino e nós estamos falando sobre libertação. É o curso de libertação, e a gente falou sobre recebendo a iluminação, a importância de receber a revelação da nossa posição espiritual. E hoje nós vamos dar continuidade falando sobre o que é autoridade. Lá em Lucas, se você puder abrir a sua Bíblia, Lucas capítulo 2, ou Lucas capítulo 10, versículo 19, conhecidíssimo, né, que nós sabemos de cor. Jesus dizendo: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e todo o poder do maligno, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Esse evento bíblico é quando Jesus envia os 70 para uma missão. E eles vão, aí Jesus confia, e aí no versículo 19 ele diz: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. Então, a missão que ele incumbiu os 70 foi para ir representar ele. É uma missão de embaixadores, de apostélio, que quer dizer representantes de Cristo. E eles foram debaixo de uma autoridade delegada. E o que é essa autoridade delegada? Essa autoridade delegada é sobre o poder do maligno, sobre essa palavra aí, serpentes e escorpiões. Jesus está falando aí do poder do diabo, do poder dos demônios. Eu dou autoridade para vocês sobre todo o poder do maligno, sobre serpentes e escorpiões. Então nós precisamos tomar consciência de que nós temos autoridade que foi delegada por Deus em Cristo Jesus para cada um de nós, sobre todo o poder do maligno. O maligno, ele tem uma organização espiritual montada para oprimir, para enganar, para aprisionar as pessoas. E nós não estamos em um parque de diversões. O cristão, a primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente recebe maturidade espiritual é que a gente não está num parque de diversões aqui na terra. Nós estamos em um campo de batalha espiritual contra a carne, que é a herança adâmica, que é a natureza, que é desobediente, é uma natureza que ela está constantemente se opondo à vontade de Deus. A Bíblia diz que a carne milita contra o espírito, se opõe. Então essa natureza adâmica que nós herdamos, o pecado, ele está sempre lutando. A nossa carne, nossa natureza pecaminosa está sempre lutando, que é a carne, contra a vontade de Deus. E o mundo é um sistema comandado por Satanás, que está totalmente rebelde, que não quer saber da vontade de Deus, que se opõe à vontade de Deus. E aí, queridos, o diabo, que ele tem um exército montado de maneira organizada, e ele se opõe aos filhos de Deus. Quando você e eu se convertemos, o Kenneth Hagin disse para um irmão que foi pedir para ele, foi falar, não sei nem se foi ele, mas dizendo que quando eu era do mundo, né? Quando eu era dominado pelo mundo, eu não tinha problemas nenhum, não sentia nada. E aí o pastor, não sei dizer exatamente, mas disse para ele: você não sentia nada porque você estava morto espiritualmente. Agora você está vivo espiritualmente. Morto não sente nada, morto está morto. Mas quando nós recebemos a vida de Deus, nós começamos a identificar essa batalha. Então, eu queria fazer uma pergunta agora. Eu queria que você refletisse comigo nessa pergunta. Será que a igreja de Deus hoje tem menos autoridade do que a igreja primitiva? Do que a igreja de Atos? Ou a gente tem o mesmo nível de autoridade?
Eles tinham mais poder, mais autoridade do que nós? Ou a nossa autoridade, o poder que Jesus delegou é o mesmo? Com toda certeza é o mesmo, né, queridos? Com toda certeza. Agora, que tipo de autoridade é essa que repousa sobre você como igreja, sobre a minha vida como filhos de Deus? O caráter dessa autoridade está por trás do poder que está respaldando essa autoridade. Então, quem é que respalda essa autoridade? A autoridade não é em si mesmo. A autoridade ela vem de um poder delegado. De um poder investido sobre algo. Aquele poder. Qual é o poder que está por trás da nossa autoridade? É o poder do próprio Deus, queridos, que está por trás da nossa autoridade. O diabo e todas as forças que se acham debaixo do domínio, do império dele, eles têm que se curvar, porque Deus é o Todo-Poderoso. Amém? Então, quando eu e você, quando o discípulo de Jesus, o cristão, compreende esse poder de Deus que está a seu favor e ele começa a exercitar a sua autoridade, aí o inimigo, meu irmão, o inimigo fica sem forças, perde todo o poder do engano. Sabe por quê? Porque você vai destemido, porque você não vai no seu próprio poder, no seu próprio respaldo, você vai debaixo da autoridade que Deus te confiou e respaldado por Deus. E aí você começa a ser tomado de um destemor, de uma ousadia, de uma valentia espiritual, de uma autoridade, de um governo que ele depositou sobre os nossos ombros. Amém? Então, o que é autoridade? Autoridade é poder delegado. Você pode anotar aí, autoridade é poder delegado. Existe um exemplo clássico, né? Que existe ali um guarda de trânsito. Ele está investido de um poder delegado pelo Estado. O Estado delega poder para aquele guarda de trânsito. E vem uma carreta Scania, não sei quantas toneladas. Quem tem mais força? A carreta de não sei quantas toneladas e o guarda de trânsito ali de 80 quilos. Quem tem mais força? Com toda certeza, a carreta. Mas quem está investido de autoridade? É o guarda. Ele tem poder delegado pelo Estado. E ele diz assim, ó. Ele apita e a carreta tem que parar. Então, poder delegado, irmãos, é uma autoridade. É mais do que força. Aquele veículo que é muito mais poderoso no sentido físico tem que se deter ali, tem que ficar parado. Assim, queridos, eles não têm autoridade. Os demônios não têm autoridade. Quem tem autoridade é a igreja de Cristo, investida do poder de Deus para governar. Por que a autoridade é delegada? Para exercer o governo, para organizar o Estado. E por que Deus delegou a autoridade para nós? Para nós estabelecermos o reino de Deus. Nós somos representantes de Cristo, amém? Então, quando você recebeu essa bendita autoridade, essa bênção do Senhor, há uma autoridade que nos é delegada pelo próprio Senhor Jesus. Ele diz, escute bem isso, olha como é poderoso isso, irmãos. A autoridade não está em você mesmo, não está em mim mesmo. Ela está no poder delegado por Cristo. Olha o que Paulo nos ensina lá em Efésios capítulo 6, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos em quem? No Senhor e na força do seu poder. Porque nós não temos que lutar contra carne nem sangue. Paulo está usando uma linguagem militarista aí. Ele está preso ali em Roma.
ele está ali ao lado de soldados romanos que eles possuíam armamento, eles eram militares que possuíam uma armadura espiritual, eles eram investidos do poder de Roma. E Paulo usa demais essa linguagem militarista. Ele vai destrinchando ali a capacete da salvação, a espada do Espírito, couraça da justiça. Então, ele está dizendo aí, olha, fortaleça-se no Senhor. Não é fortalecer em mim mesmo. Nosso poder não está em nós mesmos, irmãos. Amém? Nosso poder está em Deus. E em Deus, nós temos um poder majestoso, queridos. Olha o que essa história aqui do Smith Wigglesworth, né? Ele disse que ele estava esperando o ônibus na Inglaterra e tinha uma mulher também na parada de ônibus e o cachorrinho dessa mulher seguiu ela. E ele ficou ali olhando, né, para aquela mulher e ele conta a história que a mulher dizia pro cachorrinho, né? Volte para casa, volte para casa. Aí o cachorrinho se balançava e continuava rodando nas pernas dela. Ela, vamos cachorro, volta para casa. Aí nomezinho do cachorro lá. E até que na hora veio a condução lá, o transporte. Aí ela olhou pro cachorro e disse, volta para casa, agora! E ela exercitou a autoridade dela ali como... E aí o cachorrinho foi embora, voltou para casa. Ele disse que naquela hora, ele disse que assim que os cristãos têm que se posicionar no mundo espiritual, exercendo a sua autoridade. Não é sentimento a autoridade, amém? Não é algo emocional, é fé, é exercer. O guardinha lá de trânsito, ele não tem poder nenhum, irmão. Se ele for querer sentir força para parar a Scania, nunca ele vai ter força para parar a Scania. Pelo contrário, ele vai morrer esmagado, esbagaçado, atropelado. Mas ele exerce autoridade, não é sentimentos, não é emoções, amém? É questão de exercer um poder delegado. E o que acontece, queridos? Deus está revelando para a gente, nesses dias, as nossas realidades espirituais. E uma dessas grandes realidades é que eu e você estamos investidos de autoridade espiritual pelo próprio Deus, para nós vencermos o império das trevas, para nós estabelecermos o reino de Deus, para nós manietarmos toda a obra do inferno. No nosso poder, não, no poder de Deus que está delegado sobre nós, amém? E aí, o que Deus quer nos ensinar? Nós temos que, como aquela senhora, deu um comando para o cachorro e o cachorro foi embora. Nós temos que fazer o mesmo, mandar Satanás ir para o lugar dele. A Bíblia diz, queridos, olha lá, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 e 9, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como se fosse um leão. Como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Aí ele dá a chave aqui poderosa. Ao qual resistir firme na fé. Firme na fé é exercendo a nossa autoridade, irmãos. O diabo, ele monta um cenário enganoso, um cenário de ilusão. Ele quer ser o leão. Mas quem habita dentro de mim, dentro de você, é o leão da tribo de Judá. É maior, é mais poderoso, amém? E ele anda como um leão rugindo, fazendo intimidação, enganos, lançando setas de mentira, de medo, de depressão, de mentira. Ele ruge como leão, ele usa todo engano e ele começa a trazer pensamentos, ele começa a trazer raiva, ira, começa a lançar ingerências de sentimentos, rugindo como leão, querendo nos estragar, querendo nos engolir vivo, queridos. Como se fosse um leão. Aí Pedro diz, sede sóbrios e vigilantes. Ele está dizendo assim, ó, ei, não cai, não se embebeda nas mentiras do diabo, não deixe esses pensamentos te seduzirem. Sede sóbrios, não se embriaga. É toda hora morte. Irmãos, até agora aqui, se eu for falar o número de
de luto que tem, meu Deus, a gente vai ficar apavorado. Meu Deus, será que está chegando a minha vez na fila? Isso é mensagem de morte, de desespero, isso tudo é ingerência do inferno para trazer o quê? Ser de sóbrios e vigilantes, para a gente ficar apavorado. Não tem proteção, mas a Bíblia dá a solução. Ele diz: ser de sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo, bramando como leão, ao qual resistir firme na fé. Resistir firme na fé. É dizer: diabo, vai-te embora com esses teus pensamentos, com os teus enganos. Nós declaramos vida, nós declaramos saúde sobre Manaus, nós declaramos Manaus imunizada, nós declaramos cessa esses óbitos, nós declaramos cessa esse espírito de morte. Em nome de Jesus, não na nossa autoridade, não é na nossa própria força, mas é porque nós estamos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Amém? E aí, eu quero ir para a parte final, queridos. Então, João 4,4, outro versículo poderoso. Querido, eu quero declarar sobre a tua vida, você que está aqui nesse culto, você que está assistindo aí no Facebook da Restaurando Famílias. Se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Seja fortalecido agora no Senhor Jesus e na força do poder de Deus. Em nome de Jesus eu declaro sobre a tua vida. Nada vai te enfraquecer, você não vai andar deprimido, temeroso, assustado, espantado, não. Você vai andar em fé. O diabo, em nome de Jesus, vai bater em retirada porque ele não é o leão. João 4,4 diz: maior é o que está dentro de você do que aquele que está no mundo. Maior é o leão da tribo de Judá que habita, que mora, que reside dentro de você, que é o Espírito Santo, que é o poder dos poderes, do que aquele que atua no mundo, do que aquele que opera no mundo. Quem opera no mundo, irmãos? Quem é aquele que está se movendo no mundo? O Deus desse século, o diabo, a cabeça dos principados, a cabeça dos dominadores das trevas. Esses principados que Paulo relata lá, potestades, é que está atuando no mundo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido. O poder que mora dentro de ti é muito maior. É o que João está dizendo. Maior é o poder que está dentro de ti, a autoridade que está dentro de ti, do que todo o inferno, do que todos os principados e potestades, do que rainha do céu, do que qualquer um desses principados. Porque dentro de ti mora o Espírito de Deus. Aleluia. Será que você pode receber essa palavra de libertação, essa palavra de fé, de cura, de ânimo, em nome de Jesus? E eu quero declarar sobre a tua vida, querido. Você tem autoridade. Essa autoridade não é limitada à religião, a clérigos religiosos. Essa autoridade pertence a todo filho de Deus. O mesmo Deus que reside dentro de mim, que reside dentro da pastora Elisandra, reside dentro de você. Amém? Habita dentro de ti. Ninguém aqui é mais poderoso ou menos poderoso do que ninguém. Aqui nós temos o mesmo poder, irmãos. Você não precisa temer o diabo. Você tem o poder dos poderes dentro de ti, o Todo-Poderoso, mais do que suficiente. E você pode expulsar todo demônio, todo espírito de qualquer ordem, legiões, principados. Deus é maior dentro de ti. Aleluia. Amém, queridos? Isso é poderoso, isso é maravilhoso. E nós ficamos assim. Então, só para a gente concluir, o que é autoridade? Autoridade é poder delegado, não é sentimento. Autoridade para exercer sobre o quê? Sobre todo o poder do maligno. Deus já te deu autoridade para vencer toda a batalha espiritual. Amém? E eu queria que você comentasse lá no grupo da Restaurando Famílias, você que vai assistir aqui nas redes sociais, aqui no Facebook, eu queria que você comentasse o que é autoridade, é poder delegado. Sobre quem nós vamos exercer essa autoridade? Sobre principados e potestades. Nós vamos desfazer as obras do diabo. Por que eu tenho autoridade?
porque eu me fortaleço na força do Senhor e no seu poder, porque maior é o que habita dentro de mim, porque eu sou sóbrio, eu sou vigilante, e o diabo não é o leão, e eu resisto ele firme na fé. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, nós liberamos agora essa revelação, que os olhos espirituais, que os nossos olhos espirituais, Senhor, como igreja, estejam, Senhor, recebendo dessa revelação, recebendo, Deus, desse ensinamento espiritual, não com uma mente racional, mas com uma mente espiritual, para nós andarmos, Senhor, na nossa verdadeira herança em Cristo Jesus. Amém, querido? Deus abençoe você.